futebol? Torce para qual time? Conta aí nos comentários. Bom, uma coisa que podemos concordar é que, gostando de futebol ou não, o evento da Copa do Mundo é divertido para todo mundo. O Brasil, em particular, vira uma grande festa. Futebol é, sem sombra de dúvidas, uma paixão dos brasileiros. E a Copa do Mundo também é um momento que une a nossa nação. Afinal, independente de qualquer coisa nesse quesito, somos incontestavelmente, até então, os melhores do mundo, com 5 títulos na conta. Já confere aí se você está inscrito no canal, e se não estiver, já se inscreva para não perder nada do que rola por aqui. E são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva e, a quem interessar, vamos em uma jornada que começa lá em 1904, através de todas as edições de um dos maiores espetáculos esportivos do mundo. Como são 22 edições, 118 anos de história e muita coisa para contar, vamos dividir em 2 partes, cada uma com 11 Copas. Vem com a gente conhecer a trajetória da Copa do Mundo da FIFA. A FIFA, Federação Internacional de Futebol Associado, foi criada em 21 de maio de 1904, fundada em Paris, na França, e com sede em Zurique, na Suíça. Já planejaram de cara a primeira edição de um campeonato mundial logo para 1906. Porém, ali em 1905 já viram que os países não aderiram ao projeto e naquele momento acharam melhor deixar para lá. E já ficou estabelecido que em 1908 ia rolar um campeonato de futebol olímpico, mas eles não queriam isso, eles queriam um campeonato mundial de futebol. Carl Richmann, que era então o líder da FIFA, insistiu no reconhecimento desse campeonato mundial de futebol amador. E essa ideia chegou a ser aprovada no Congresso da FIFA em 1914. Mas aí a Primeira Guerra Mundial acabou com esses planos mais uma vez. Após a guerra, eleito novo presidente da FIFA, Jules Rimet conseguiu convencer as federações nacionais para criar a Copa do Mundo. A ideia foi debatida durante os Jogos Olímpicos de 1924 e 1928. Diálogos construtivos e promissores vieram dali. E então, em 26 de maio de 1928, numa conferência em Amsterdã, com 25 votos a favor, 5 contra e 1 abstenção, foi finalmente aprovada a Copa do Mundo pela FIFA. No ano seguinte, decidiram que o primeiro país a sediar a Copa seria o Uruguai, porque celebrava o centenário da sua independência e também a seleção havia sido campeã de futebol nas Olimpíadas de 1924 e 1928. Vamos agora conhecer o que rolou em cada uma das edições dessa grande festa. 1930, Montevidéu, no Uruguai, participaram 13 equipes e da Europa só atravessaram o Oceano Atlântico 4 países. E ainda assim, faltando 2 meses para o evento, nenhum país europeu havia confirmado a presença. Por fim, a Bélgica, a França, a Romênia e a Iugoslávia embarcaram para a América do Sul. Por pouco, a França também não participou. Jules Rimet fez uma verdadeira campanha para convencer autoridades, jogadores e empregadores franceses a não ficar de fora do evento. Os outros países, por questões financeiras e outras divergências administrativas, acabaram não embarcando na ideia. Das Américas, tivemos Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru. A equipe uruguaia, dona da casa, que ficou conhecida como a Celeste Olímpica, vinha de uma série de vitórias nos anos anteriores nos Jogos Olímpicos, estavam tranquilos em sua casa e muito fortes. A final foi bem disputada pelo Uruguai e a Argentina, enquanto a torcida argentina, que compareceu em grande quantidade, apesar das dificuldades da viagem, gritava o seu grito de guerra, vitória ou morte. O Uruguai abriu o placar com Pablo Dorado, com um chute rasteiro. A Argentina reagiu após 8 minutos, empatou com um gol de Carlos Pelselli. Quase no final do primeiro tempo, Guilherme Stabile marcou mais um gol virando para a Argentina.
No segundo tempo, a Celeste Olímpica veio com tudo e José Pedro Cia empatou a partida. 10 minutos depois, Santos Iriarte virou o jogo para o Uruguai. A partida foi 3-2 até quase o final, quando Héctor Castro fez mais um para a Celeste e o juiz encerrou a partida 1 minuto após esse gol. Nascia aí o primeiro campeão na primeira Copa do Mundo com um placar de 4-2. No dia seguinte foi declarado feriado nacional no Uruguai. Os Estados Unidos ficaram com o terceiro lugar contra a Iugoslávia. Na Argentina, os torcedores não gostaram muito do resultado e uma multidão atirou pedras na embaixada uruguaia. A colocação do Brasil nessa Copa ficou na fase de grupos, sendo o segundo colocado do grupo B, mas nessa ocasião só passaram para as semifinais os primeiros colocados, que no grupo do Brasil foi a Iugoslávia. Essas foram as bolas utilizadas nas partidas, as T-Model. E uma outra curiosidade importante é que a seleção brasileira é a única que participou de todas as 22 edições da Copa do Mundo. Em 1934, a segunda Copa do Mundo já foi diferente em questão de participação. Ela foi sediada na Itália, o ditador Mussolini fez questão e de tudo para que a Copa acontecesse lá. E nessa Copa, para participar, os países tiveram que se classificar, inclusive a dona da casa. O então campeão Uruguai não quis participar porque, além da complicação para a viagem até a Europa, foi uma retaliação aos países europeus que nem se movimentaram quando a Copa foi ali no Uruguai. E assim se realizaram as eliminatórias com 32 equipes, onde 16 saíram classificadas para o evento. Essa daqui foi a bola da vez, a Federale 102. Brasil e Argentina se classificaram sem precisar jogar devido à desistência do Peru e do Chile, e os Estados Unidos completavam 3 participações das Américas. Tivemos o primeiro time africano a participar, o Egito, e completando os participantes estavam na disputa 12 equipes da Europa. Nessa Copa, a disputa foi oitavas, decididas por sorteio, quartas, semifinal e final. O pobre do Brasil, minha gente, perdeu de 3-1 logo nas oitavas contra a Espanha e foi eliminado. Os Estados Unidos tomaram um 7-1 da Itália. Tá vendo como não foi só o Brasil que passou por isso? A Áustria derrotou a França com 3-2, a Hungria eliminou o Egito por 4-2, a Tchecoslováquia correu com a Romênia com 2-1, a Suíça passou com 3-2 em cima da Holanda, a Alemanha fez 5-2 da Bélgica e a Suécia derrotou a Argentina por 3-2. Chegamos às quartas, onde passaram Itália e Áustria, consideradas as favoritas, Tchecoslováquia e Alemanha. A Itália derrotou a Áustria com um placar de 1-0 e a Tchecoslováquia derrotou a Alemanha com 3-1 e chegamos à final entre Itália e Tchecoslováquia. O jogo seguiu sem gols até os 71 minutos da partida, quando veio o gol de Antonín Puck, abrindo o placar para a Tchecoslováquia. Para o desespero do ditador italiano, aos 81 minutos, Raimundo Orsi empatou para a Itália. Mas teve lance polêmico aí, porque o meia Giovanni Ferrari dominou a bola com o braço antes da finalização da jogada. Mas enfim, não tinha VAR, ninguém fez nada e ficou por isso mesmo. Daí, aos 95 da partida, veio o gol de virada da Itália feito por Angelo Schiavio. Itália se consagrou campeã. Uma coisa lamentável dessa Copa é que o evento se tornou um palco promovendo o regime ditatorial, o que mais tarde causaria muitas mortes. 1938, Alemanha, Argentina e França se candidataram para sediar essa Copa, mas a escolhida foi a França como uma homenagem a Jules Rimet, que já estava com seus 64 anos. A decisão causou uma afronta aos países americanos, pois queriam que houvesse uma alternância entre os continentes que sediariam a Copa, e aí boicotaram o evento e só quiseram participar Brasil e Cuba. A Espanha foi impedida de participar por conta da Guerra Civil e a Inglaterra não quis porque ainda considerava a Copa do Mundo um torneio sem expressão.
Itália e França foram automaticamente classificadas, uma por ser a atual campeã e a outra por estar sediando. E essa regra de dar ao campeão entrada garantida aconteceu até 2002. De fora da Europa, além de Brasil e Cuba, da Ásia tivemos as Índias Orientais e completando, os participantes estavam 11 equipes europeias. A bola dessa Copa foi a Allen, fabricada em Paris. Até então, os jogos não eram decididos nos pênaltis. O formato eliminatório de 1934 foi mantido com 30 minutos de prorrogação em caso de empate e com um jogo de desempate caso a situação não mudasse. Mas também foi a última Copa que usou esse formato. Nas oitavas, tiveram 2 jogos de desempate, que foi Cuba versus Romênia, onde Cuba levou a melhor. A Alemanha foi derrotada pela Suíça. Eles vinham ganhando o segundo jogo de 2-0. Chegaram a anunciar ao seu líder nazista a vitória. Mas não é bom contar com a vitória antes da hora, né, gente? Porque a Suíça virou e fez 4. Comentários depois da partida diziam que o time alemão preferiu jogar uns contra os outros, mesmo estando no mesmo time. A Itália bateu a Noruega com 2-1, a França ganhou da Bélgica por 3-1. O Brasil, em um dos melhores jogos da história da Copa, venceu a Polônia por 6-4. No primeiro tempo, o Brasil vencia por 3-1. No intervalo, caiu uma tempestade que dificultou as jogadas brasileiras e a Polônia aproveitou para diminuir a diferença. O placar estava 4-4 até o fim da partida e aí veio a prorrogação. O Brasil fez mais 2. A Tchecoslováquia venceu a Holanda de 3-0. A Hungria goleou as Índias Orientais com 6-0 e a Suécia ganhou por WO, visto que a Áustria, dominada pela Alemanha, jogou junto com eles, o que foi o motivo que em campo jogaram uns contra os outros. Nas quartas, a Suécia fez 8-0 em Cuba, pobre de Cuba. Itália bateu a França por 3-1. Tchecoslováquia e Brasil jogaram um jogo muito violento, decidido no jogo de desempate. Esse jogo teve 3 expulsos e 5 lesionados. O Brasil venceu por 2-1 e a Hungria derrotou a Suíça por 2-0. O Brasil enfrentava então pela primeira vez a Itália, uma das rivalidades mais importantes da história das Copas. O Brasil perdeu de 2-1. Entre controvérsias, há quem diga que o pênalti do segundo gol italiano nunca existiu. O Brasil conquistou nessa Copa o 3º lugar. A final foi disputada por Itália e Hungria. Koláus abriu o placar para a Itália, mas Paultíticos empatou 2 minutos depois. A Itália passou à frente novamente com um gol de Silvio Piola. E antes de finalizar o primeiro tempo, Koláus fez mais um. A Hungria ainda fez mais um no segundo tempo com György Sarossi, mas Silvio Piola fez o gol da vitória para a Itália e o jogo terminou 4-2. Segundo o goleiro húngaro, ele havia tomado 4 gols, mas salvado a vida de 11 italianos. Ele se referia às ameaças de Mussolini, que disse ao time antes do jogo que era a vitória ou a morte. Essa foi a primeira Copa transmitida ao vivo no Brasil pela rádio Inconfidência, em Minas Gerais. Essa foi também a última edição da Copa antes da Segunda Guerra Mundial, que nos deixou sem o torneio por 12 anos, até 1950. A Itália ficou como campeã por 16 anos e Ottorino Barassi, vice-presidente da FIFA, escondeu o troféu numa caixa de sapato debaixo da sua cama para salvá-lo de não cair nas mãos das tropas de ocupação. Chegado 1950, com a Europa varrida pela Segunda Guerra Mundial, ficou decidido que a Copa seria na América do Sul. O Brasil foi o único candidato. Desde sempre, um país apaixonado por futebol, já tinha estádios, infraestrutura e instalações para receber a Copa. Era, inclusive, um exemplo nesse sentido para os outros países. A concordância da Copa ser aqui no Brasil foi unânime. Os estádios já existiam, mas precisavam se adequar ao padrão da FIFA. E mesmo eles tendo adiado a Copa em um ano para dar oportunidade das seleções europeias se reestruturarem depois da guerra, o Brasil conseguiu se atrasar.
Claro, né? Senão não é Brasil. Nessa Copa, uma bola mais tecnológica foi usada, a Super Bowl duplo T. Podia ser enchida com válvula. Demorou 2 décadas para a FIFA abrir a mente e aceitar esse modelo de bola. Novamente, 16 seleções participaram depois de se classificarem nas eliminatórias, sendo 8 europeias, 7 americanas e uma da Ásia. Tínhamos entre os estádios o Maracanã, até então o maior estádio do mundo com capacidade para 200 mil pessoas naquela época. Essa Copa foi bem diferentona. Rolou uma dinâmica de pontos e grupos e não teve o mata-mata habitual. Tanto que na final, um empate daria a vitória ao Brasil. Os times da Turquia, Escócia e Índia desistiram, deixando os grupos 3 com 3 competidores e o 4 com apenas 2. Os primeiros colocados de cada grupo, depois de 3 jogos entre si, pela contagem de pontos, formariam um novo grupo que jogariam entre si pela final. No grupo 1 se enfrentaram Brasil, Iugoslávia, Suíça e México, sendo que as maiores goleadas 4-0 do Brasil para cima do México no primeiro jogo e também um 4-1 da Iugoslávia para cima do México de novo. O Brasil conquistou o primeiro lugar do grupo 1. No grupo 2 estavam Espanha, Inglaterra, Chile e Estados Unidos. A grande goleada desse grupo foi do Chile para cima dos Estados Unidos, 5-2. Mas não teve para ninguém. A Espanha se classificou com folga, sendo a primeira colocada. O grupo 3 contava com Suécia, Itália e Paraguai. Nesse grupo, a Suécia levou a melhor. E por fim, o grupo 4 com apenas 2 competidores, Uruguai e Bolívia, onde a Bolívia nem anotou a placa do atropelamento. Tomou uma lavada de 8-0 do Uruguai. Assim sendo, aconteceram 6 jogos. No dia 9 de julho, o Brasil goleou a Suécia de 7-1. Ao mesmo tempo, a Espanha e o Uruguai empatavam com 2-2. No dia 13, o Brasil goleou novamente, fez 6-1 para cima da Espanha, e o Uruguai venceu a Suécia por 3-2. No dia 16, a Suécia venceu a Espanha por 3-1, o que depois rendeu a ela o 3º lugar. E aí chegamos ao jogo clássico de Brasil e Uruguai, que definiria o campeão dessa edição da Copa. O nosso Brasil disputava um importantíssimo jogo, desta vez em casa. E aí, meus amigos, se deu um acontecimento que ficou conhecido como Maracanaço. Esse nome vem de maracanazo, uma expressão latina usada para provocar os brasileiros. O maior público que uma partida de futebol já viu. 199.854 pessoas se reuniam para a partida. O Brasil, com uma excelente campanha, tinha a torcida apaixonada e em peso. Dono da casa seria o vencedor natural. Até mesmo o empate daria vitória ao Brasil. Aos 47, Friaça abriu o placar para o Brasil. 19 minutos mais tarde, Schiaffino empatou para a Celeste. E até aí tudo sob controle. Não fosse Giga, do Uruguai, que aos 79 minutos fez mais um gol, tirando do Brasil o título. O Uruguai se consagrava bicampeão da Copa do Mundo e esse jogo ficou marcado com uma das maiores decepções na história do futebol brasileiro. A Copa de 1954 foi a Copa de aniversário dos 50 anos da FIFA, e em comemoração, o país escolhido foi a Suíça, onde fica a sede. A bola foi a Swiss World Champion, feita à mão lá mesmo. As participantes foram da Europa 11 equipes, das Américas 2 e da Ásia também 2. Um fato curioso foi que a equipe da Coreia estava lá sem saber falar uma palavra de inglês, nem alemão, nem francês. Eles ficaram completamente perdidos na Suíça e eram ajudados pelos policiais após as partidas. Foi um formato mais normal ao que conhecemos hoje em dia, com a fase de grupos, depois tiveram as quartas, as semifinais e a final. Essa foi uma edição de muitas goleadas, sendo a média de gols por partida de 5,38. As mais expressivas foram o 9-0 da Hungria para cima da Coreia do Sul,
que também fez 8-3 na Alemanha Ocidental. Teve 7-2 da Alemanha Ocidental na Turquia, 7-0 do Uruguai contra a Escócia e teve também o jogo com o maior número de gols da história das Copas, onde a Áustria fez 7 e a Suíça fez 5. Essa foi a primeira Copa a ter cobertura pela televisão e também foi a partir dessa edição que a seleção brasileira passou a usar a camisa amarela e os shorts azul. Nascia aqui a seleção canarinho. Depois do maracanaço, a camisa branca com shorts azul virou símbolo de azar e o Brasil precisava se renovar. Na fase de grupos, ao invés de 3 jogos cada, disputaram 2. Brasil e Iugoslávia se classificaram no grupo 1, Hungria e Alemanha Ocidental no grupo 2, Uruguai e Áustria no grupo 3 e Suíça e Inglaterra no grupo 4. O Brasil não estava lá muito organizado, estavam tão confusos que no último jogo dos grupos, empatados com a Iugoslávia, lutaram até o último minuto e até choraram no ônibus até descobrir que o empate classificaria as duas equipes. Não foram muito longe, sendo eliminados nas quartas pela Hungria, que vinha numa fase incrível, perdendo de 4-2. A Alemanha Ocidental eliminou a Iugoslávia por 2-0. A Áustria eliminou a Suíça no já mencionado 7-5 e o Uruguai tirou a Inglaterra por 4-2. Nas semifinais, o Uruguai perdeu para a Hungria, sendo a primeira derrota da Celeste nas Copas. O placar foi de 4-2 e a Alemanha venceu a Áustria por 6-1. Assim estavam definidos os finalistas. A Hungria fez revolução nessa Copa, usando o esquema de atacantes sem posição fixa e também iniciando a prática de realizar aquecimento antes dos jogos. Isso não era comum. A Áustria ficou com a terceira colocação. A final recebeu 60 mil pessoas e os times já haviam se enfrentado lá na primeira fase, onde a Hungria venceu a Alemanha Ocidental de 8-2. O esperado era que o resultado fosse se repetir devido ao desempenho impecável da equipe húngara, invicta a 32 partidas. Com apenas 6 minutos de jogo, Ferenc Puskás, da Hungria, abriu o placar. 2 minutos depois, Zoltán Csibor aumentou e fez mais um. Porém, a Alemanha Ocidental reagiu aos 10 minutos e Max Marlock diminuiu para eles. Aos 19 minutos, Helmut Hahn fez o gol de empate. No segundo tempo, a Hungria não conseguiu mais jogar bem. Os alemães foram cozinhando o jogo a seu favor até abrir uma brecha aos 84 minutos. E Helmut Hahn fez seu segundo gol, virando para a equipe alemã. Na Alemanha, essa partida ficou conhecida como o Milagre de Berna. A partir de 1946, a taça passou a se chamar Jules Rimet, em homenagem ao seu idealizador, e essa foi erguida pelos alemães. Anos mais tarde veio à tona a confirmação de doping dos jogadores alemães na final, apoiados pelo governo. Talvez o milagre não tenha sido tão milagre assim, né? E vocês devem estar se perguntando, mas Vanessa, cadê os títulos do Brasil? E eu digo, tô chegando agora com a 6ª edição da Copa do Mundo. 1958, diz algo para vocês? Essa edição foi sediada na Suécia e pela primeira vez a bola foi escolhida numa competição, onde a vencedora foi a Top Star, que tinha superfície impermeável de cera. As equipes participantes foram as europeias Iugoslávia, Suécia, Alemanha Ocidental, Áustria, França, Tchecoslováquia, Hungria. Pela primeira vez, a União Soviética estava presente e também os 4 países que compõem o Reino Unido: Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia. E completando os participantes, as 4 equipes americanas: Brasil, México, Paraguai e Argentina. Os favoritos marcados eram a Alemanha Ocidental, atual campeã, porém com equipe renovada. A Hungria, que arrasou em 54, porém o país havia passado pela Revolução em 56 e perdido os seus melhores jogadores. A equipe contava com jogadores novatos e nem testados. A União Soviética vinha forte, sendo a campeã dos Jogos Olímpicos de 56. E a Suécia, por ser a dona da casa e ter um time forte de jogadores. Mas eles não contavam com um Brasil que tinha Pelé, com apenas 17 anos de idade,
que tinha Garrincha também, Vavá e tantos outros que formavam uma equipe que faria o nome e a importância do Brasil no futebol. O recém-lançado satélite Sputnik 3, pelos soviéticos, possibilitou a transmissão da Copa pela TV para os europeus. No Brasil, a TV Tupi adquiriu os kinescópios, uma forma de gravação de vídeo que mais tarde foram transformados em videotape. Na primeira fase, a de grupos, Alemanha e Irlanda se classificaram no grupo 1. Também nesse grupo, a Argentina tomou uma lavada da Irlanda, 6-1. Quando chegaram em casa, foram recebidos pelos torcedores com chuvas de pedras e moedas. O grupo 2 classificou a França, que venceu o Paraguai por 7-3 e mesmo perdendo o segundo jogo para a Iugoslávia, ficou salva. Iugoslávia essa que também passou para a próxima fase. Do grupo 3 passaram Suécia e País de Gales. Do grupo 4, o Brasil se classificou sendo o segundo jogo da nossa seleção contra a Inglaterra e o primeiro 0-0 da história da Copa. Em segundo, passou também a União Soviética. Nas quartas, Pelé brilhou no jogo contra o País de Gales, fazendo seu primeiro gol em uma Copa do Mundo. A França eliminou a Irlanda por 4-0. A Suécia ganhou da União Soviética de 2-0 e a Alemanha Ocidental eliminou a Iugoslávia por 1-0. A semifinal do Brasil foi como se fosse uma final. A França tinha o melhor ataque, o Brasil a melhor defesa. E a seleção canarinho sentia que se batesse a França, nada mais os poderia deter de conquistar o título e deu bom. O Brasil venceu de 5-2 com atuações brilhantes de Pelé, Garrincha, Vavá e Didi. A Suécia passou para a final vencendo a temida Alemanha Ocidental, que a França arrasou na disputa pelo terceiro lugar, 6-3 foi o placar. Na grande final, a seleção canarinho teve que jogar de azul, porque perdeu o sorteio e ambas as equipes tinham o uniforme principal amarelo. Lidholm abriu o placar para a Suécia aos 6 minutos, e daí Vavá, sem se abalar, empatou aos 9 minutos e virou aos 32. Pelé marcou o seu gol aos 55 minutos e Zagallo aumentou a diferença aos 68. O sueco Simonsson diminuiu, marcando mais um aos 88, e lá nos 90 minutos Pelé foi e marcou, finalizando o jogo 5-2. Uma partida onde a seleção brasileira foi excepcional, aplaudida de pé até mesmo pela torcida adversária. Pelé se tornava o mais jovem a ser campeão do mundo e outra curiosidade legal sobre Pelé foi que ele recebeu a camisa 10 ao acaso. A entidade então numerou como quiseram e Pelé acabou eternizando essa camisa 10. Em 1962, a 7ª edição foi realizada no Chile. Depois de 2 Copas seguidas na Europa, decidiram que a próxima seria nas Américas. Tinham como candidatos Chile e Argentina. A Argentina tentando desde 1930, mas o Chile estava bem preparado e levou essa. Das 16 classificadas, 10 eram europeias e 6 americanas. Essa Copa marca 2 coisas importantes: a naturalização de jogadores. 3 dias antes da Copa, as regras foram modificadas nesse sentido. Até então, os jogadores podiam jogar por outros países que não fossem os seus, o que era meio esquisito. Ficou determinado que a partir da próxima Copa, o jogador só poderia entrar para a seleção se nunca tivesse jogado oficialmente pela seleção de outro país. Outro ponto levantado foi o doping. O único país que tinha legislação antidoping era a Itália, o que deixava claro que muitos jogadores faziam uso de substâncias para melhorar o desempenho. Algumas pessoas alegando que não viam problema no uso de pílulas estimulantes pelos jogadores causou revolta no Chile, que pediu providências à FIFA. A bola, conhecida como crack, hoje não teria esse nome, né? Mas a substância ilícita só surgiu 20 anos mais tarde, nos anos 80. Bom, voltando à competição, na primeira fase, no grupo 1, passaram União Soviética e Iugoslávia.
Nesse grupo, no jogo entre esses dois times, aconteceu uma das entradas mais violentas da história da Copa, onde o jogador soviético Eduard Dubinsky sofreu uma lesão tão grave que encerrou sua carreira, o tornando inutilizável para o futebol. Do grupo 2, entre socos e pontapés em algumas partidas, passaram as equipes da Alemanha Ocidental e Chile. No grupo 3, Brasil e Tchecoslováquia passaram. Pelé marcou seu gol antológico driblando toda a defesa do México no primeiro jogo, porém foi lesionado no segundo e ficou fora da Copa. Foi muito bem substituído e representado por Amarildo. O grupo 4 levou para a próxima fase a Hungria, que vinha grandona, e a Inglaterra. Nas quartas passaram Chile, Brasil, Iugoslávia e Tchecoslováquia. Na semifinal entre Brasil e Chile, levamos a melhor com um placar de 4-2. E um fato curioso foi que Garrincha foi expulso, porém o juiz não viu a falta grave. Quem sinalizou foi o bandeirinha, Esteban Marino. Mas daí Garrincha jogou a final por quê? Porque coube à FIFA decidir o destino do jogador e em seu tribunal, como o árbitro alegou não ter visto e o bandeirinha não apareceu para depor, há quem diga que ele recebeu uns dinheirinhos para sumir do mapa. Enfim, especulações à parte, a agressão não foi comprovada. Garrincha foi liberado com uma advertência. Coincidência ou não, o bandeirinha foi contratado pela Federação Paulista para atuar no Brasil meses depois da Copa. A Tchecoslováquia bateu a Hungria de 3-1 e assim chegamos à final. O terceiro lugar foi do Chile. Na final, Josef Masopust abriu o placar aos 15 minutos. O Brasil empatou aos 17 com gol de Amarildo. Zito marcou mais um aos 69 minutos e Vavá fechou o placar aos 78 minutos. 3-1 e o Brasil foi consagrado bicampeão mundial do futebol. Em 1966, essa foi a 8ª edição da Copa do Mundo e foi realizada na Inglaterra. Foi a comemoração do centenário da mais antiga associação de futebol, a FA. Foi também nessa Copa que apareceu o primeiro mascote, o World Cup Willy, o leão símbolo inglês. Das 16 seleções classificadas, foram 10 europeias, 4 americanas e uma asiática. Coreia do Norte e Portugal estreavam aí a participação na Copa do Mundo. 16 países africanos boicotaram a Copa porque eram contra a FIFA não considerar a classificação deles em seu território. A FIFA queria que antes de se classificar, de fato, eles competissem com os vencedores da Ásia. Mesmo com a ausência das equipes africanas, a Copa teve recorde de inscrições, tendo 70 nações nas eliminatórias. A taça Jules Rimet teve uma vida agitada e vocês vão entender isso de agora para diante. Nesse primeiro ocorrido, ela foi roubada em Londres, no Center Hall de Westminster, onde ela estava exposta. Se instaurou uma caçada nacional para resgatar a taça. Chegaram até a fazer uma cópia, que hoje está lá no Museu Nacional do Futebol na Inglaterra. O salvador da taça foi o cachorro Pickles, que farejou ela enrolada num jornal em arbustos. A bola usada nessa Copa foi a Challenge 4 Stars, e ela marcou o fim de uma era, pois a partir da próxima edição elas passariam a ser feitas pela Adidas. Essa Copa não foi marcada por muitos gols. Do grupo 1 passaram Inglaterra e Uruguai, do grupo 2 foram Alemanha Ocidental e Argentina. Nessa Copa também o Brasil, pobre do Brasil, foi eliminado na fase de grupos. Fazia parte do grupo 3 e desse grupo passaram Portugal e Hungria. E do grupo 4 se classificaram a Coreia do Norte e a União Soviética. Nas quartas, as vitoriosas foram Inglaterra, Portugal, Alemanha Ocidental e União Soviética. Alemanha e Inglaterra ambas venceram as semifinais por 2-1. Portugal ficou com o terceiro lugar. A final teve gol de Helmut Haller aos 12 minutos, abrindo o placar para os alemães. Geoff Hurst diminuiu, empatando 4 minutos depois. O jogo seguiu sem gols até os 78 minutos, quando Martin Peters virou para os ingleses. No último minuto de jogo, uma falta culminou num gol de Wolfgang Weber, empatando novamente, 2-2. E isso levou o jogo à prorrogação.
No minuto 98 da partida, Gylfhurst deu um chute que bateu no travessão e quicou na linha do gol. E foi aí pela primeira vez que ficou aquela polêmica. E aí, foi gol ou não foi? Guarda essa informação que vamos lembrar dela na Copa de 2010. Hurst, no último minuto da prorrogação, marcou mais um e se tornou o primeiro jogador a marcar 3 gols numa final. O placar foi de 4-2, a torcida invadiu o campo. A taça, recuperada pelo Doguinho, foi entregue à equipe pela Rainha Elizabeth II. Aliás, minha gente, pega essa informação. A rainha nasceu em 1926, portanto a única edição da Copa onde a rainha não está mais viva é a desse ano de 2022, quando ela nos deixou. Em 1970, a primeira Copa sediada na América do Norte, essa aconteceu no México, foi a primeira Copa televisionada em cores em alguns lugares do mundo, utilizando o satélite Telstar, nome que foi também dado à bola da competição feita pela Adidas. No Brasil ainda, em preto e branco. O formato se manteve o das Copas anteriores, mas o critério de classificação passou a ser saldo de gol. E se ainda se mantivesse o empate, seria resolvido por sorteio. E nas quartas ou semifinais, o empate persistente depois da prorrogação também seria resolvido no sorteio. O mascote oficial foi o Juanito, um garoto usando o uniforme da seleção mexicana e sombreiro. A primeira Copa onde foram permitidas substituições durante o jogo seriam 2 e o primeiro time a usar o recurso foi a União Soviética. Foi também a primeira Copa onde surgiram os cartões amarelo e vermelho. Já existiam advertências e expulsões, mas não os cartões. Porém, nessa Copa só os amarelos foram mostrados, nenhum vermelho. No grupo 1, os donos da casa se classificaram juntamente com a União Soviética. O grupo 2 teve 6 jogos e 6 gols, e foram classificados as seleções do Uruguai e da Itália. O grupo 3 trouxe os grandes momentos dessa Copa, e claro, né, quem estava lá? O Brasil, o Pelé, enfim, não era de se esperar menos. Pelé, que marcou um dos gols do 4-1 contra a Tchecoslováquia. Mas o momento mais marcante foi o que ficou conhecido como o gol que o Pelé não fez, quando ele chutou a bola do meio do campo, cerca de 60 metros de distância. Nelson Rodrigues escreveu sobre esse lance o seguinte: por um fio não entra o mais fantástico gol de todas as Copas passadas, presentes e futuras. Os tchecos parados, os brasileiros parados, os mexicanos parados, viram a bola tirar o maior fino da trave. Foi um cínico e deslavado milagre não ter se consumado esse gol tão merecido. Aquele foi, sim, um momento de eternidade do futebol. E depois outro momento com a cabeçada para o chão e uma defesa inacreditável de Gordon Banks contra a Inglaterra. Não é nem um pouco à toa que Pelé é incontestavelmente o rei do futebol. Se classificaram nesse grupo Brasil e Inglaterra. Do grupo 4 passaram Alemanha Ocidental e Peru. Nas quartas passaram Uruguai, Brasil, Itália e Alemanha Ocidental. Na semifinal, o Brasil teve a sua revanche da partida de 50 com o Uruguai, desta vez levando a melhor. E a Itália venceu a Alemanha Ocidental. Foram os alemães que ficaram com o terceiro lugar. Na final, foi Pelé quem abriu o placar aos 18 minutos e Roberto Bonincena empatou aos 37. Depois disso, só deu Brasil. Gerson marcou aos 66, Jairzinho aumentou aos 71 e Carlos Alberto finalizou o placar de 4-1 aos 86 minutos. Isso consagrava o Brasil como a primeira nação a ser tricampeã da Copa do Mundo. Isso deu ao nosso país a posse permanente da Taça Jules Rimet, mas ainda vai ter mais emoção na vida dessa senhora em 1983, já que a gente chega lá. Zagallo se tornou a primeira pessoa a ser campeã mundial como jogador e como técnico. Eterno Rei Pelé encerrou aqui também a sua linda jornada nas Copas. Ele está no Guinness como o único jogador a ser campeão 3 vezes na Copa do Mundo. 1974, a 10ª edição da Copa foi realizada na Alemanha Ocidental.
O mascote oficial foram os garotos Chip e Tap, seguindo o modelo da Copa anterior do México de usar uma figura humana, e a bola foi a mesma usada na Copa de 70, a Adidas Telstar. Das 16 participantes, tivemos 9 europeias, a Alemanha Oriental estreando na Copa, 5 americanas, também mais 2 estreantes, da África, o Zaire, e da Oceania, a Austrália. Bom, na primeira fase aconteceram algumas goleadas, algumas polêmicas envolvendo a equipe do Zaire. A Escócia foi eliminada na primeira fase, mesmo sendo a única equipe invicta. O cartão vermelho teve a sua estreia na expulsão do chileno Carlos Caselli, e por conta disso, ele, sendo opositor do ditador chileno Pinochet, foi proibido de jogar futebol em seu país e acabou indo jogar na Espanha depois desse episódio. Nessa edição teve também o primeiro caso de doping com o zagueiro do Haiti, Ernst Jan Joseph. Ele foi agredido depois disso pela delegação haitiana, alegando que havia envergonhado o seu país. Essa foi também a única Copa a ter um jogo entre as duas Alemanhas, onde a ocidental meio que deixou de lado a invencibilidade e se deixou derrotar, evitando assim de cair no grupo do Brasil e da Holanda na segunda fase. Para as quartas passaram do grupo 1 as duas Alemanhas, do grupo 2 Iugoslávia e Brasil, do 3 Holanda e Suécia e do grupo 4 Polônia e Argentina. Essa foi a primeira vez que o Mundial teve uma segunda fase de 2 grupos de 4, onde os primeiros colocados iriam à final e os segundos disputaram o terceiro lugar. Dessa forma, tendo o melhor desempenho do grupo A, a seleção da Holanda foi à final e o Brasil conquistou a vaga na disputa pelo terceiro lugar. E no grupo B, a Alemanha Ocidental foi a primeira colocada e a Polônia enfrentaria o Brasil. A disputa pelo terceiro lugar foi de apenas um gol da Polônia. Na final, a equipe da Holanda saiu na frente com um gol de pênalti de Johan Neeskens, com 2 minutos de jogo. Os alemães nem tinham encostado na bola ainda. A Alemanha Ocidental empatou também com um pênalti batido por Paul Breitner. Por fim, Müller, aproveitando a bola na área, fez o gol da virada, dando o título de bicampeã para a Alemanha Ocidental, que levou a taça que a partir daqui passou a ser essa que conhecemos hoje. Pela vitória, cada jogador alemão ganhou $50 mil e um Fusca. Em 1978. Lembram, gente, da Argentina, que vinha desde 1930 querendo sediar a Copa? O momento chegou. A 11ª Copa foi na Argentina. Mas foi por pouco que não transferiram para a Europa devido à falta de organização. Estádios prontos de última hora, grama recém-plantada que soltava no pé dos jogadores. A Argentina vivia uma ditadura e o clima político ali não estava dos melhores. Quiseram aproveitar para dar uma de Itália fascista de 34 e popularizar o regime militar e ainda criar distração dos reais problemas do país. Equipes que cuidavam dos estádios pintaram as traves de preto em forma de protesto. Mesmo nesse clima, a Copa foi lá, a bola oficial foi a Adidas Tango e o mascote foi o Gauchito, um menino representando o trabalhador do campo latino-americano. 107 equipes participaram das eliminatórias e as 16 classificadas foram as americanas Argentina, Brasil, México e Peru, as europeias Escócia, Holanda, Áustria, Espanha, Suécia, Alemanha Ocidental, Polônia, Itália, França e Hungria. 2 estreantes, da África, a Tunísia, e da Ásia, o Irã. O formato se manteve da Copa anterior, grupos de 1 a 4 que dali formariam os grupos A e B. A segunda fase levou a Holanda e a Argentina para a final e Brasil e Itália disputaram o terceiro lugar que ficou para o Brasil. A seleção brasileira se autoproclamou o campeão moral dessa Copa. Afinal, não perdeu nenhum jogo. A única seleção invicta dessa Copa. Ironicamente, nessa Copa, o terceiro colocado não ganhou nenhuma medalha. A final foi vencida pela Argentina, que começou ganhando com um gol de Kempes. O jogo seguiu sem gols até o minuto 82, quando Naninga empatou para a Holanda. O jogo foi para prorrogação e daí veio mais um gol de Kempes e o último de Bertone, finalizando o jogo de 3 a 1. Um torcedor argentino sofreu um ataque cardíaco quando o atacante da Laranja Mecânica
Rob Rosenbrink, acertou a trave. Por sorte, ainda foi socorrido a tempo de ver o seu time levar o título. Os jogadores holandeses viraram as costas para o ditador argentino Jorge Rafael Videla, chamado o Diabo da Argentina, na hora de receberem as medalhas de prata. Essa foi a última Copa com 16 equipes participantes. E aqui chegamos à metade de todas as edições da Copa. Como eu disse no início do vídeo, eu vou dividir toda a trajetória em 2 vídeos para não ficar muito longo, muito cansativo. Não se esqueçam de conferir a próxima parte que sai logo logo. Também confiram se vocês estão inscritos no canal, que isso é muito importante pra gente. Já deixa o like, faz um comentário e também compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na segunda parte, pessoal. Ei, você que chegou até aqui tem um recadinho. Esse vídeo conta com muitas nacionalidades, muitas pessoas, muitos momentos, muitos anos. Então, se me equivoquei em alguma informação, se pronunciei algum nome errado ou se ficou faltando algo, me perdoe. E, por favor, deixem nos comentários as suas considerações. A gente se vê na parte 2. Até lá!